Queridos e queridas, é um prazer estar de volta. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o aconselhamento pastoral e para a TV CPAD. Você pode compartilhar para os seus amigos, falar com alguém para participar, assistir os líderes, os pastores, os irmãos, as irmãs, qualquer pessoa interessada em ser aconselhado ou em aconselhar. E nós estamos trazendo alguns temas. Hoje eu quero falar um tema que já foi muito batido no nosso meio, mas que é bom lembrar, que é a questão da ideologia de gênero. É uma questão que nós queremos conversar com os conselheiros hoje sobre isso, que é uma coisa que vem perseguindo a família. É até algo muito interessante no Ministério da Paz deste mês, que a Suprema Corte americana votou 7-2, não obrigando um padeiro americano a fazer um bolo colorido estilo gay para um casal gay, por causa da liberdade de culto que tem naquele país, que tem no nosso também, que a gente precisa respeitar. Mas, na verdade, a ideologia de gênero ela vem rompendo todas as barreiras familiares, quebrando tudo e invadindo a privacidade do lar, o direito dos pais de educar seus filhos, quebrando princípios legais para que as crianças fossem criadas sem propósito. Sem propósito. Isso já vem de uns 50 anos, que começou o movimento feminista, na década de 50, 60 por aí. O movimento do feminismo, depois foi se aperfeiçoando. Veio um movimento gay muito forte nos últimos anos. E agora vem um movimento da ideologia de gênero, que é de poucos anos para cá, mas que o governo da esquerda brasileiro autenticou com uma força total, mandou filmes para as escolas de sexo entre crianças, de um verdadeiro abuso das crianças, visando a desconstruir a família tradicional, desconstruir os princípios que nós vimos defendendo há muito e muito tempo, e que a sociedade no mundo ainda defende, e a sociedade cristã do mundo todo defende, e os católicos também defendem, os evangélicos defendem com força. Os Estados Unidos estão restaurando de alguma forma esses princípios, que não é radicalismo, não é extremismo, não é fundamentalismo, como diz, não. É apenas o princípio da família. Família natural, família objetiva, família que Deus criou, família de pai, mãe e filhos, é uma coisa que não pode ser destruída. Porque em relação a isso, as crianças estão sendo destruídas com isso. Obviamente que esfriou um pouco mais esse movimento no Brasil, mas é uma coisa terrível que continua com uma força total na mídia, coisa mesmo de bater todos os dias. E esse movimento da ideologia de gênero, ele começa com o princípio de pais, ou de homens e mulheres, serem exatamente iguais. Isso é uma loucura, não é? Porque as mulheres são totalmente diferentes. Aliás, cada pessoa é diferente uma da outra, não precisa nem ser uma mulher. Mas homem e mulher são diferentes, o cérebro é diferente, a formação das emoções é diferente, o corpo é diferente, os propósitos são diferentes, não é? E isso é uma coisa terrível quando eles tentam destruir isso. Isso é muito mais forte dos anos 60 para cá. Destruir esse princípio de que Deus fez, é o texto que eu queria ler para vocês, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Simples assim. Deus fez macho e fêmea. Hoje, eles já falam 54 tipos de gêneros. Transgêneros, homoafetivo, e vai, são 54 gêneros diferentes, quer dizer, tem sexo macho e fêmea que Deus criou. Nós vamos inventar mais 52, quer dizer, coisas da cabeça louca e pecaminosa do homem, para confundir a nossa família, confundir as nossas crianças. Na escola estão sendo confundidos, as crianças são atacadas na escola com essas teorias loucas, essas ideologias loucas que estão tentando confundir as crianças. E o propósito é que as crianças nascem sem determinação de sexo. E os pais não os conduzem a lugar nenhum. Que, inclusive, querem rebelar os filhos contra os pais. Os pais não os eduquem, os pais não os conduzam, os pais não os indiquem o caminho. Para que eles, quando estiverem na idade, saindo da infância, decidam o que eles querem ser na vida. Mas outra coisa que eles defendem, o sexo biológico é modificável. Porque quando eles se defendiam a homossexualidade como sendo uma coisa fatal, total, plena,
se defendia que as pessoas que nasciam gay já nasciam gay. Quando é agora, eles mesmos mudaram. O próprio raciocínio diabólico do mundo mudou. Diz que agora ninguém nasce nada. A pessoa nasce sem um sexo definido. E aquilo que é biológico pode ser totalmente modificado com o tempo, com as mídias sociais, com as influências da escola, com as influências dos colegas. E a criança vai sendo moldada por esse meio e depois dizendo não quero ser homem nem mulher, quero ser outra coisa. E vai os gêneros que estão dizendo por aí. É outra verdade grave. Outra coisa importante é que a família natural, ou a família, é um estereótipo, não é nada. Para os ideólogos de gênero, a família natural, composta de pai e mãe, não passa de um estereotipo cultural baseado na antiga opressão do homem sobre a mulher, que é uma opressão. Isso é o que defendem os ideólogos de gênero, que essa família natural, essa família tradicional, é uma opressão de um sexo sobre o outro. Isso vai se agravando. E a coisa mais grave de tudo, que eles querem dessexualizar a paternidade. Ou seja, com a gravidez in vitro, não precisa ser homem nem mulher. Se arruma um óvulo, se faz aí qualquer coisa e se consegue produzir um filho no ventre de alguém e eles criam. Então, a paternidade não tem sexo. O pai pode ser uma mulher, uma mãe pode ser um homem. Então, é uma coisa totalmente louca, incompreensível. Essas crianças estão sendo criadas para ser loucas, para ser esquizofrênicas, gente. É uma loucura não ser muito definido. Uma criança precisa de definições, de conceitos claros, de sim, de não, de limites. Quando as pessoas quebram os conceitos claros que existem, as verdades absolutas que existem, e transformam todas em verdades paralelas, nós estamos destruindo uma geração inteira. Essa questão de nome social, que a gente é obrigado, em alguns países do mundo, tem que botar um nome social. Eu estava lendo essa semana de uma professora que foi processada para pagar multa e tudo mais, num país aí, porque não colocou o nome real de registro de uma criança, eles queriam botar o nome social da criança, que o nome social é um Manuel que se chamaria, coisa assim. Nós não temos nenhum preconceito com ninguém, mas discordamos plenamente de desconstruir o que está na palavra de Deus. E nós, pastores, que não estamos atentos para isso, precisamos cuidar de nossas crianças. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Outra coisa importante eles estão conquistando as escolas, conquistando as crianças através da mídia, da propaganda, do marketing, do dinheiro, porque existe dinheiro para isso, existe uma política que vem da Unesco, de órgãos mundiais, porque tem empresas investindo nisso, profundamente empresas grandes, porque está se criando uma nova raça, um novo tipo de pessoas, para um novo modismo que essas empresas vão vender. Eles vão vender produtos para esse tipo de gente, unissex, que não tem sexo nem macho nem fêmea. Eles estão produzindo uma geração para produzir um produto para ganhar dinheiro. Então, empresas estão investindo nisso, milhões e milhões e bilhões e bilhões de dólares que as prefeituras receberam, tudo vem dinheiro mundial para essas campanhas, para fazer essa mídia toda. Mas existe uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção, a Associação de Pediatras dos Estados Unidos, isso é uma coisa que já está na mídia há algum tempo, eu acho que a maioria de vocês já leram isso, mas eu quero colocar aqui só os pontos principais de um documento que cientistas americanos, ligados à Associação de Pediatras Americana, essa associação que é muito importante nos Estados Unidos, fez um documento comprovando cientificamente alguns pontos importantes na questão da ideologia de gênero. Presta atenção. Em primeiro lugar, ele diz que a sexualidade humana é um traço biológico, binário, objetivo, que é XX, XY, macho e fêmea. Isso é o que é definido cientificamente, que os cromossomos são para macho e para fêmea. Bom, isso é a primeira coisa que eles trazem aqui. Segundo ponto que a Associação Brasileira de Pediatria, a Associação Americana de Pediatria traz, ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico, macho e fêmea. Esse gênero como uma percepção de si, isso não tem nada a ver com a ciência. Isso é uma invenção da cabeça desse pessoal louco aí. Essa loucura total. O terceiro ponto deles é a crença dele ou dela de ser algo que não é, indica, na melhor das hipóteses,
um pensamento confuso. Um pensamento confuso. Ou seja, na verdade, quando a criança está chegando para a adolescência, ele tem muitas crises existenciais, muitas crises sexuais também, muitas dúvidas, às vezes num lar muito confuso também, num lar onde o pai é manipulado pela mãe, ou a mãe apanha do pai, ou tem violência no lar. Tudo isso vai criando uma confusão mental na criança, e a criança pode ter realmente confusão sobre o seu sexo. Mas é bom lembrar que a puberdade não é uma doença. E que os hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Quando ele fala sobre os hormônios que bloqueiam a puberdade, é porque essas pessoas, meninas que querem ser homens, ou estão seduzidas por essa fantasia, terrível fantasia, essas meninas começam a usar hormônios. Por exemplo, usando hormônio masculino, usando testosterona, não é? Usando testosterona, que é uma coisa bastante grave, bastante perigosa. E os médicos americanos, eles indicam que esses hormônios que bloqueiam a sexualidade, que bloqueiam a puberdade, eles podem gerar uma série de problemas mentais, problemas físicos seríssimos, pode gerar morte, suicídio e pode gerar paradas cardíacas. Tudo isso, aquelas pessoas que estão usando hormônio, às vezes uma menina começa a criar bigode, começa a criar barba e começa a falar mais grosso, tomando testosterona ou outros hormônios. Isso, hormônios artificiais também, isso tudo pode gerar doenças sérias de coração, problemas cardíacos, pode gerar problemas mentais também, mexendo nos hormônios, é muito sério, porque os hormônios são equilíbrio do corpo. Isso é uma coisa bastante complicada e que a gente precisa estar orientando as pessoas, nós como pastores temos que orientar sobre isso. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que, além da puberdade não ser doença, cerca de 98% dos meninos, presta bem atenção à estatística da Associação de Pediatras Americana, 98% dos meninos e 88% das meninas confusos, aqueles que estão confusos, foram acompanhados, feita uma pesquisa, chegou à conclusão que esses que estão confusos com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico, depois de passar naturalmente pela puberdade, segundo o DSM-5, que é aquele instrumento estatístico, diagnóstico de saúde mental, que é lançado com apoio da Unesco, de vez em quando é lançado, agora nós estamos no 5, né? DSM-5, e isso ele fala que essa pesquisa vem dele, que as crianças, os meninos, 98% deles, acabam decidindo ser realmente o sexo masculino. E 88% das meninas decidem também, mas dos meninos e meninas confusos, não é de todos, só dos confusos, porque, ou seja, o nível de confusão diminui muito quando passa a puberdade. Outra coisa importante que crianças que usam bloqueadores da puberdade para personalizar o sexo oposto, vão requerer hormônios de outro sexo no fim da adolescência. Esses hormônios, testosterona e estrogênio, estão associados ao risco para a saúde, que eu disse há pouco, que inclui, entre outros, aumento da pressão arterial, formação de coágulos sanguíneos, acidente vascular cerebral e até o câncer. Outra informação importante, que é o índice de suicídio, é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e submetem a cirurgia de mudança de sexo. As pessoas que se submetem à cirurgia de mudança de sexo, esse relatório, 20 vezes mais cometem suicídio. Ou seja, para um suicídio de uma pessoa normal, tem 20 outros se suicidando com a questão de mudança de sexo, de cirurgias e de hormônios. Isso é uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Outra verdade, que eles dizem também, que abuso infantil condiciona crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável. Enganar as crianças é abuso de menores. Enganar crianças de que está tudo bem. Preste bem atenção. Então, esses 8 pontos aqui que eu falei, são aquilo que, no mundo da pediatria, de investigação científica, eles defendem que ninguém deve forçar uma criança a tomar decisão desse tipo. E nem dar hormônio para essa criança se transformar em homem ou mulher. Ele é o que é e ele vai
seguir o caminho dele se você não forçar a barra, não trazer essa influência da mídia sobre ele. Agora, a minha questão é, como nós, conselheiros, pastores, vamos agir em relação a isso? Eu quero que você pense seriamente nisso. Hoje você que é um pastor, um líder de uma igreja, um líder de uma comunidade, um líder de um povo, um líder de famílias. Eu quero que primeiro que os pastores sejam informados sobre isso. Informados, e os pais também precisam ser trabalhados e orientados para que eles entendam o que está se passando com os seus filhos na escola. Para que os pais sejam orientados a questionar os seus filhos sobre o que se passa, o que houve, o filme que passa, as informações que traz, ou mandar a criança fazer um desenho, que no desenho pode revelar coisas que estão passando lá, que eles não falam com palavras, mas falam no desenho. Isso é muito importante. E se você vê que tem filhos que estão sendo mexidos com isso aí, é preciso sentar com os pais e defender princípios, um aconselhamento sólido, demorado, com as crianças na escola dominical, orientar os professores da escola dominical sobre isso, pastores precisam orientar os professores da escola dominical de crianças, de adolescentes, para trabalhar isso com sabedoria, com prudência, para que as crianças não fiquem confusas, atribuladas, doentes, em função desses ensinamentos. Então, o aconselhamento é um trabalho maravilhoso que precisa ser feito com os pais, não só aconselhamento, mas sempre estou falando aqui de prevenção. E ter treinamento com os casais, treinamento para os futuros pais, sobre essas possibilidades do mundo moderno, que está acontecendo no mundo todo, isso não é só no Brasil. No mundo todo está acontecendo essa questão dessa ideologia de gênero que vem confundindo e confundindo e confundindo. É preciso, de forma urgente, que se oriente as famílias, que se ensine as famílias e que ensine aos pais, que vão ser pais ainda, que macho e fêmea os criou. As outras coisas todas são coisas diabólicas desse momento. São coisas da influência da mídia e da influência de empresas poderosas querendo ganhar dinheiro com esse sexo novo ou essas ideologias que vão surgindo. E isso é muito grave. Eu quero pedir aos pais agora que cuidem dos seus filhos. Pedir aos pastores agora que cuidem dos pais. Oriente os pais sobre isso. Oriente os professores da escola dominical para estar atento. O pastor precisa estar informado sobre isso. De forma que venham cuidar das famílias que estão expostas até na escola. Seus filhos são expostos a informações deturpadas sobre sexo, estão sendo erotizadas, estão sendo levadas a ter sexo precocemente, e eu acho que é hora dos pais estarem atentos e pastores muito mais atentos, porque nós temos que cuidar das nossas crianças, cuidar das nossas famílias, cuidar de todos. Meu querido, vamos estar juntos, vamos fazer a obra de Deus, vamos orientar os pais, vamos aconselhar se tem um pai em crise em relação ao seu filho, e o seu filho está confuso, e o pai vai te procurar, ou chama os pais para conversar, e senta com eles, com vários pais, e conversa, e orienta, e manda orar pelos filhos, acompanhar os filhos melhor, acompanhar os filhos que vêm da escola, os pais conversando com os filhos, sabendo o que está acontecendo. Deus abençoe você, rica e poderosamente. Grande abraço a todos, Deus te abençoe.